Marcinho, você vai ter uma aula agora maravilhosa, porque você vai aprender que os ouvidos, o nariz e a garganta, eles são os órgãos que estão intimamente relacionados, tanto no que diz respeito à localização e também à sua função, sabia? O ouvido é o órgão da audição. Isso. Né? Do equilíbrio, tanto é que a gente fala que às vezes a pessoa tem labirintite, tudo isso está no ouvido, porque ele é formado do ouvido externo, do médio e do interno. Já o nariz, esse narizinho tão bonitinho, Aperta de novo, Suzy. Ótimo! Ele é o órgão do olfato e é a principal via de passagem e o uso mesmo do fluxo do ar para dentro lá dos nossos pulmões. Tá vendo? Interessante, sempre Muito aprendendo bom. com você. Hein? Sempre. E a gargantinha aqui também é super importante. Por quê? Porque ela tá localizada justamente atrás da boca, abaixo da cavidade nasal e acima do esôfago e da traqueia. Então ela é um conduto muscular muito importante que, através dela, passamos os alimentos que são transportados do esôfago e também nós transportamos o ar que vai chegar nos nossos pulmões. Olha que aula que eu dei, que Muito tal, bom, meu querido? E quem fez tudo isso fez bem feito, tudo certinho, não é? Sem dúvida nenhuma. E nós vamos conhecer hoje o funcionamento de cada um desses órgãos nessa matéria fantástica que o Leandro Barbosa fez. E eu tenho certeza você vai aprender muito mais a respeitar mesmo o funcionamento de cada órgão, que é super importante para a nossa qualidade de vida, né? E vamos lá ver esta reportagem bacana do nosso querido Leandro Barbosa. Vamos assistir? Vamos assistir. Vamos assistir, gente. Olá, Suzy! Olá, Marcinho! Olá, Teco! Olá, você que acompanha o Família em Foco. Hoje nós vamos fazer uma viagem pelo corpo humano. Mas calma, não se trata de nenhum documentário feito com nanocâmeras dentro do nosso organismo. É uma exposição em que nós vamos passear por moldes semelhantes ao nariz, ao ouvido e à garganta do ser humano. Acompanhe comigo! A primeira etapa do nosso passeio é a garganta. Neste momento, nós estamos exatamente dentro da boca. Olha aqui embaixo, é a língua. Nós temos aqui ao lado os dentes. E aqui ao centro, um pouco mais acima, aquilo que nós chamamos de sino. Quem vai explicar tudo isso pra gente é o doutor José Eduardo Pedroso. Pra gente começar, doutor, aqui, seja bem-vindo ao Família em Foco. Para que serve o sino, né? Tão conhecido, tão popular, mas que as pessoas não sabem, né? No final das contas, para que ele serve? Então, essa região que nós chamamos de úvula, nós achamos que ela serve para umedecer a parte posterior da faringe, a parede posterior da faringe, certo? Aqui também a gente já pode ver outra estrutura importante que a gente vê através da boca, que são as amígdalas. As amígdalas, normalmente, elas também têm a função de produção de algumas imunoglobulinas na parte de imunidade, mas nós sabemos que a partir de um certo momento ela pode, em vez de ajudar, prejudicar. Ela pode fazer com que você tenha muitas infecções, se tornar uma casinha de bactérias e, nesse caso, ela precisa ser retirada. Ela também pode atrapalhar na respiração, tanto em crianças como em adultos. Adultos, por exemplo, hoje em dia que têm apneia ou dificuldade para respirar, nós podemos ter uma indicação de retirada da amígdala sem prejudicar de maneira nenhuma a sua imunidade. Um pouco atrás, então, aqui das amígdalas, nós temos a epiglote, né, doutor? Esse daqui é a epiglote. Para que serve a epiglote? Então, uma das funções da epiglote, se eu puder mostrar para você aqui, é proteger a nossa árvore respiratória. Então ela não deixa, ela faz com que o bolo alimentar, que é empurrado para trás com a língua, uma das funções da língua é também na deglutição, ele não vá para o lado errado. E aqui, como vocês podem ver, nós já vemos a prega vocal. Aqui ela está aumentada cerca de 300 vezes e nesse caso ela está aberta, que é a posição que ela fica quando nós estamos respirando. Quando nós falamos, ela se fecha.
o ar passa no meio delas e a partir daí é emitido um som. Esse som ainda não é a sua voz. Esse som vai ser moldado pela sua língua, pelas cavidades paranasais, pelos seios da face e assim por diante. E ainda pelos lábios. E aí sim, depois disso você tem a sua voz, que é o que vocês estão vendo fazer agora. Essa voz não é igual ao ruído que sai aqui nessa região. A prega vocal, para que ela fique, você possa emitir uma voz boa, ela deve ter o que nós chamamos de uma onda mucosa, que vocês vão ver. Isso daí não é visível a olho nu. Então nós precisamos ter um truque de óptica para poder ver, ou através de um exame chamado estroboscopia, ou através da laringoscopia ultra rápida, que vocês vão ver nesse caso, em que há uma onda, e é essa onda que vai dar qualidade da sua voz. Se isso não funcionar bem, a voz não sai legal. Aí a voz não sai legal. E por que não sairia legal? Porque você pode apresentar, por exemplo, um pólipo. O pólipo acomete mais os homens. Quando você tem, por exemplo, um trauma vocal, você pode causar um pólipo. Pode também ter um nódulo, que é muito mais comum em profissionais que têm uma demanda vocal muito grande, como é o caso de professores, profissionais de telemarketing, repórteres e assim por diante. Também temos, por exemplo, o cisto. O cisto é uma outra lesão que pode acometer a prega vocal. Podemos também ter os granulomas, que são causados, por exemplo, pelo refluxo. E por último, talvez um dos principais motivos dessa campanha é alertar a população a respeito do câncer de laringe. O câncer de laringe, ele acomete principalmente as pessoas que fumam ou que fumam e bebem mais ainda. Não quer dizer que toda pessoa que fuma vai ter câncer de laringe, mas a maioria das pessoas que têm câncer de laringe fumam. E quais são os sinais importantes para a gente evitar esse tipo de coisa? Se você tem uma rouquidão que passa de 2 semanas, se você tem dificuldade para engolir, dor para engolir, ou então perder a voz sem motivo aparente, é importante que você procure um médico otorrinolaringologista para que ele possa fazer esses exames, o diagnóstico e indicar o melhor tratamento para vocês. Ótimo, obrigado, doutor. Muito obrigado e eu agradeço muito a oportunidade de fazer esses esclarecimentos à nossa população. Legal, doutor. Segunda etapa da nossa viagem é pelo ouvido. Nós estamos aqui bem na entrada do ouvido. Quem vai explicar tudo pra gente é o Dr. Gustavo Corne. Doutor, vamos entrar aqui e explicar pra gente? Vamos entrar. Então vamos mostrar essa aqui, a entrada do ouvido. Vamos lá devagar aqui. Então esse é o canal auditivo externo. Então aqui vocês estão vendo os pelos do ouvido. Aqui estão vendo essa região que é onde tem cera. A gente vai andar pelo canal, ele é realmente estreitinho. Vamos se abaixar para conseguir... Vamos abaixar. Esses pelinhos aqui, doutor, qual que é a função desses pelinhos aqui? Proteção contra entrada de sujeira na região do ouvido. Mas a gente não tem como ver isso a olho nu. Não, mas com o otoscópio, que é pra gente olhar, dá pra ver direitinho isso aqui. Então ele tem um efeito de proteção. Da mesma forma como a cera também protege. Por isso que a gente não deve ficar utilizando o cotonete o tempo todo. Porque não só tira a cera, que pode proteger nosso ouvido, como inclusive o ato de usar o cotonete pode machucar nosso ouvido. Isso seria a cera? Seria, está representando mais ou menos o que seria a cera. Que também serve para proteger o nosso ouvido. Exatamente. Essa última etapa aqui é a membrana do tímpano. Exatamente. Então aqui é o canal do ouvido. Então quando a gente vai utilizar o cotonete, o nosso cuidado é para não machucar essa membrana e esse canal. Essa membrana, se for machucada pelo cotonete, ela afeta muito a nossa audição? Ela pode afetar, não obrigatoriamente, mas pode afetar. Então, doutor, a gente acabou de passar pela membrana do tímpano, mas na verdade isso não acontece. A membrana do tímpano, ela isola essa região onde a gente está agora, é chamada de orelha média. Então, aqui fica fechado, na orelha média nós temos ar e os chamados ossículos. Então, doutor, esses aqui são os ossos verdadeiros dentro do ouvido humano. Exatamente, a martelo, bigorna e estribo no tamanho real. Eles são muito pequenos, são os menores ossos do corpo humano? Eles são muito pequenos mesmo. Daqui para cá, a gente vai estar na cóclea, que a cóclea ela tem esse formato que são 2,5 giros. E com isso, o som que vai ser transmitido para cá, ele vai ser transformado num sinal elétrico e aí os nervos vão levar esse sinal até o cérebro, onde vai ser codificado aí a informação auditiva. Certo, obrigado, doutor, pela explicação. Eu que agradeço.
próxima etapa do nosso passeio é pelo nariz. Nós estamos bem na portinha do nariz. O doutor Bruno Pina vai explicar pra gente, doutor, pra gente começar, o que seriam isso? Seriam os pelinhos que a gente tem no nariz? Exatamente, esses são os pelos que ficam na entrada do nariz, tem um nome, né? A gente chama de vibríceos. Eles ficam bem na entrada do nariz, já para fazer a primeira etapa aí da proteção do ar, a primeira barreira de proteção do ar que quando entra pelo nariz, né? Já partículas maiores já conseguem ser retidas aí nessa primeira etapa. Aqui a gente tem essa região que o pessoal popularmente chama de carne esponjosa, né? E a gente chama de concha. Seria para quem tem carne esponjosa no nariz? Não todo mundo tem isso, então. Na verdade, todo mundo tem isso. São 3, né? Embaixo, no meio e uma em cima. O nome que a gente dá é de concha nasal, né? Quer dizer, a carne esponjosa então é uma coisa normal, que não pode ter além dessas 3, é isso? Por diversos fatores, elas podem aumentar de tamanho, se hipertrofiar por rinite, alergia, gripe, resfriado, é isso que dá a sensação de nariz entapado. Para cuidar bem do nariz, o que precisa fazer? Um dos cuidados muito bons assim para cuidar do nariz, mas ainda mais uma cidade como São Paulo, uma cidade que a gente está diretamente em contato com poluição, com mudanças de temperaturas extremas. Em São Paulo, eventualmente, a gente tem as 4 estações no mesmo dia. Uma coisa muito boa para se fazer é lavar o nariz com soro fisiológico, ou seja, hidratar, manter. Uma vez que você lava o nariz com soro fisiológico, você remove eventuais partículas, poluições que ficam presas e você estabelece a modificação natural que o nariz precisa para funcionar. Lavar não é assim, é pingar rinossoro, soro fisiológico, né, que a gente chama, dentro do nariz, que vai ajudar a melhorar. Lógico, persistindo as queixas, exatamente, procurar o otorrinolaringologista. Doutor, obrigado pela explicação. Foi um prazer, eu que agradeço. Aprenderam direitinho, Teco e Marcinho? Temos que cuidar muito bem do nariz, do ouvido e principalmente da garganta. Principalmente a gente que usa bastante a voz, hein? Fica com essa dica. Tchau! Nossa, você viu que... Ô, cadê você? Onde Suzy, está? Mas eu vi aquele bocão que o Leandro entrou, fiquei meio assustado. Ah, eu vi que você fugiu, falei, onde está o Marcinho? Você viu não o tamanho fica daquela assustado, boca? não. Você viu que grande? É. E você viu quantas coisas a gente aprendeu, as doenças, como a gente pode prevenir, como a gente deve cuidar justamente da nossa voz, Uhum. não é verdade? Muito legal, Aprendemos viu? muito. Olha, foi uma exposição maravilhosa. Você deve, sempre que for possível, levar os seus filhos nesses locais, porque a gente aprende brincando e se divertindo. Não é mesmo, querido? Muito legal, gostei. E se divertir também e aprender, você sabe que as Paulinas têm sempre dicas importantíssimas para a família. Isso, E a gente está dicas falando importantes. hoje sobre valores familiares. Vamos falar de um livro bacana que eu tenho certeza que você vai dar para sua mãe. Sabe como é que chama? Como? Educar os filhos na fé, Ó, muito amor, importante. diálogo e equilíbrio. É do autor Jorge Mendes e também da Isabel Mendes. E fala ali sobre os testemunhos da vida familiar cristã, né? Eles defendem que a dificuldade de educar, ela pode sim ser superada através do diálogo, compreensão e muito amor entre os pais, né? Por aquele respeito que todos os familiares têm que ter. Olha, é um livro que sem dúvida nenhuma você vai adorar. Tem conselhos práticos, sabe, do dia a dia, que deixam claro que é muito mais fácil a gente educar os filhos quando a gente toma as atitudes adequadas, nos educarmos diante deles, não é? A dificuldade, sem dúvida, ela vai ser superada com o diálogo. E exatamente sobre o diálogo, eles dedicam todo um capítulo, capítulo 3, que fala sobre esse exercício da autoridade, porque muitas vezes os pais não sabem como colocar os limites sem serem autoritários. E ali a gente fala sobre qual seria a maneira adequada para manter esse laço familiar. É um livro muito bom. A minha mãe usa esse livro com a gente. Então né? ótimo. Ela aprendeu muitas coisas, porque não tem como você ensinar valores sem fé, né? Sem dúvida nenhuma. E você em casa gostou? Você então deve adquirir esse livro para que você, na educação dos seus filhos, possa falar muito sobre a presença de Deus, né? Para que os seus filhos tenham realmente uma visão de fé, de serem criados para o amor e principalmente de verem o amor entre os pais, que é tão importante. Como é que a gente faz para adquirir este livro? Muito fácil, Suzy, é muito fácil mesmo. Sim. É você liga no 0800 Isso. 70 100 81. Muito bem. É. Ou então
pelo site. Exatamente. Que é mais fácil ainda. Como é que a gente Você faz? acessa lá paulinas.org.br, Sim. escolhe, clica, paga e recebe em casa. Muito bem, você vai receber este e outros produtos da nossa livraria virtual da Paulinas. Tenho certeza que você vai adorar e unir mais ainda a sua família. Agora a gente vai rapidinho pro intervalo e voltamos já com mais dicas para melhorar a autoestima dos nossos filhos. Até já! Até já.